Olá, pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a leitura de Platão, agora começando com o livro Hípias Menor. Meu nome é Jussara Gontoff, cada dia eu vou estar aqui colocando 10, 12, 13 minutinhos desse livro, que é bem curto, e eu quero chamar a atenção para esse debate de Hípias, que é um sofista, com Sócrates, nesse livro belíssimo de Platão, e a forma como o Platão, através, da personagem Sócrates, encaminha a conclusão de modo a, no final, a gente vê que a conclusão acaba sendo absurda. E aí, com isso, Sócrates consegue comprovar o que estava sendo dito desde o início. Existe aqui toda uma discussão, por exemplo, sobre a verdade. Então, vamos começar a ler. E aqui a gente sempre pensa no seguinte: quando começamos um livro, na hora que fechamos o livro é que a gente vai se aprofundar pensando nele. A ideia é vocês terem o livro de vocês, poderem acompanhar aqui o diálogo. Quem não tiver o livro, me acompanha no áudio, depois ouve novamente, fecha e pensa como é que eu penso sobre isso na minha vida. Eu acredito, por exemplo, que o homem verdadeiro não é nada superior aos mentirosos. Eu acredito, por exemplo, que a pessoa que mente, que é possível a pessoa fazer isso por vontade, praticar o mal por vontade, ou eu não acredito que é possível ao homem praticar o mal por vontade, na medida em que o homem, por exemplo, busca sempre o bem. Então, se ele faz isso, talvez ele seja um ignorante. Ou eu acredito que um sábio poderia fazer isso, por exemplo, a praticar um ato mal voluntariamente. E como é que eu penso sobre isso na minha vida? Vamos lá então? Hípias Menor ou do Falso. Personagens do diálogo: Eudico, Sócrates e Hípias. Eudico: por que te mantém em silêncio, Sócrates, após Hípias ter feito essa bela exibição? Por que não te juntas a nós no louvor de alguma parte de seu discurso ou, se a ti parece que houve falhas em algum ponto, não te dignas a refutar, especialmente agora que nós, que poderíamos, melhor do que todos, afirmar que temos uma participação na discussão filosófica, ficamos a sós? Sócrates responde: realmente, Eudico, há alguns pontos no discurso que Hípias proferia há pouco sobre Homero, a respeito dos quais gostaria de fazer-lhe certas perguntas. De fato, teu pai, Apemanto, costumava dizer que a Ilíada de Homero era um poema mais belo do que a Odisseia, na medida em que Aquiles é alguém mais admirável do que Odisseu. Dizia ele que um desses poemas tem como objeto Odisseu, enquanto o outro tem como objeto Aquiles. O ponto aqui em torno do qual apreciaria perguntar, se for do desejo de Hípias, é o que ele pensa desses dois homens. Qual é, segundo ele, o melhor? De fato, ele nos narrou em sua exibição muitas outras coisas de todo tipo acerca de Homero e outros poemas. Então, aqui vai começar uma primeira discussão que é: quem é melhor? É Aquiles ou Odisseu? Vamos lá então. Eu digo: é evidente que Hípias não se recusará a responder-te se fizeres a ele uma pergunta. Não é mesmo, Hípias? Se Sócrates te fizer uma pergunta, responderás ou o que farás? Hípias: bem, Eudico. Acho que a pronúncia é Eudico, gente. Eu não sei se é Eudico, porque nós estamos numa palavra grega, né? Se a pronúncia é essa. Seria um estranho comportamento de minha parte se não respondesse. Eu que parto de minha casa com Elis para comparecer ao Festival dos Gregos em Olímpia, quando ocorre tal evento, e me ofereço no templo para discursar sobre qualquer assunto solicitado entre aqueles por mim preparados para exibição, e responder a quaisquer perguntas a mim dirigidas por qualquer pessoa. Dificilmente poderia me esquivar agora
e responder às perguntas de Sócrates. Já começamos aqui com um arrogante, né? Uma pessoa que se diz que é capaz de responder a quaisquer perguntas, falar sobre qualquer assunto, né? Sócrates, em que abençoado estado te encontras, Hípias, se por ocasião de toda Olimpíada ingressas no templo tão confiante no que respeita à sabedoria de tua alma? E eu ficaria surpreso se qualquer dos atletas do corpo ingressasse naquele mesmo lugar para participar das competições tão destemida e confiantemente em relação ao seu corpo, quanto te mostras em relação ao seu intelecto. Hípias. É com razão, Sócrates, que me encontro nesse estado, pois desde que comecei a competir nos Jogos Olímpicos, nunca topei com alguém que fosse melhor do que eu em qualquer coisa. Sócrates, respondes admiravelmente, Hípias. Tua reputação constituirá um monumento de sabedoria para a cidade-estado de Elis e para teus pais. Mas agora, o que dirias a respeito de Aquiles e Odisseu? Qual dos dois sustentarias ser o melhor e em que aspecto? Quando éramos muitos na sala e realizavas tua exibição, não pude acompanhar o que dizias. Hesitei em fazer perguntas, dada a presença de uma multidão, além de recear perturbar tua exibição assim agindo. Agora, todavia que somos poucos aqui, e Euridico insiste para que te faça perguntas, fala e conta-nos claramente o que declaraste acerca desses dois homens. Afinal, como os distinguiste? Hípias, ora, fico contente, Sócrates, em explicar a ti com clareza ainda maior o que declaro acerca desses homens, como também acerca de outros. Digo que Homero fez de Aquiles o mais corajoso daqueles que foram para a Troia, de Nestor o mais sábio e de Odisseu o mais hábil. Lembrando aqui que essa palavra hábil, de acordo aqui com o rodapé, tem um sentido pejorativo. Então vamos lá. Sócrates, caríssimo Hípias, farás o favor de não motejar de mim se considero difícil compreender o que dizes e não paro de fazer perguntas? Peço-te que tentes responder-me de maneira gentil e cortês. Novamente aqui Platão nos ensinando uma técnica de conversar com o outro, né? Normalmente o que fazemos quando alguém diz alguma coisa que a gente não considera que aquilo que está sendo dito está correto, a gente diz, não, você não tem razão, não é assim, não é mesmo? Percebe que sempre Sócrates, né, ele vai dizendo, olha, você pode me explicar um pouquinho mais isso? E ele vai encaminhando e fazendo mais perguntas de modo que a própria pessoa perceba no final e se contradiza, né, naquilo que estava pensando, né? Amplie o seu conhecimento. Vamos continuar então. Hípias. Mas é claro, pois seria vergonhoso para mim, Sócrates, se eu que ensino aos outros boas maneiras e cobro por isso, um sofista, né? Não fosse eu próprio, ao ser interrogado, brando e gentil nas minhas respostas. Sócrates, de certo falas admiravelmente. De fato, quando disseste que o poeta fez de Aquiles o mais corajoso e de Nestor o mais sábio, imaginei ter entendido o que querias dizer. Mas quando disseste que fez de Odisseu o mais hábil, que ele falou pejorativamente, francamente, não faço a mínima ideia do que queres dizer com isso. Mas diz-me, e talvez isso me faça compreender melhor. Homero não fez Aquiles hábil? Aqui estamos falando de Ilíada e Odisseia, né? Tá claro para vocês, né? Essas personagens do livro de Homero. De modo algum, Sócrates. Fez dele o mais simples, o mais franco. Com efeito, nas súplicas. Súplicas é o título que descreve a parte de Ilíada em que Odisseu, Fênix e Ajax suplicam a Aquiles que retorne ao campo de batalha, tá? Então vamos lá. De algum modo, Sócrates fez dele o mais simples, tá falando de
Aquiles. O mais franco, com efeito nas súplicas, quando os retrata conversando, faz Aquiles dizer a Odisseu, filho de Laertes, nascido de Zeus, engenhoso Odisseu, devo dizer-te sem hesitação como tenciono agir e como penso ver as coisas cumpridas, e rogo que não murmures algum desacordo sentado aqui ao meu lado. Pois é para mim tão odioso quanto as portas do Hades aquele que em seu coração oculta uma coisa enquanto outra diz. Quanto a mim, falarei aquilo que deverá se cumprir. Isso é o canto 9 de Ilíada, tá? Essa referência que ele acaba de ler. Nessas linhas, ele exibe claramente o caráter dos dois homens, ou seja, que Aquiles é verdadeiro e simples, enquanto Odisseu é hábil e falso. De fato, ele apresenta Aquiles dizendo essas palavras a Odisseu. Sócrates, bem, agora finalmente, Hípias, acho que compreendo o que queres dizer, nomeadamente que o indivíduo hábil é falso, ou ao menos é o que parece. Hípias, certamente, Sócrates, já que Homero representa Odisseu como esse tipo de indivíduo em muitas passagens da Ilíada e da Odisseia. Sócrates, Homero então, pelo que se evidencia, pensava que o homem verdadeiro era um tipo de homem e o falso um outro, mas não o mesmo? Hípias, não há dúvida que pensava Sócrates. Sócrates, e é também como pensas, Hípias? Hípias, com toda certeza, mesmo porque seria estranho se não pensasse assim. Vamos então, a partir dessa início de conversa, desse início, onde se está discutindo a diferença entre Aquiles e Odisseu, vamos começar agora já a entrar nessa discussão sobre o falso e o verdadeiro, a diferença entre o homem falso e verdadeiro. Continuamos amanhã, se Deus quiser, pessoal. Bye, bye.